João Pedro, dentro dos parâmetros que você colocou sobre o que seria a reforma agrária hoje, qual que será o eixo fundamental da ação do MST nesse próximo período? A intensificação das ocupações de terra pela retomada e implementação deste modelo de reforma agrária ou a consolidação do papel produtivo do movimento com suas cooperativas espalhadas pelo país? As duas coisas. Primeiro, nós não podemos esquecer nunca, a força do MST está na capacidade de mobilização de massas. Nós temos 80 mil famílias acampadas. Nós dissemos para o governo, vocês têm que resolver isso em 6 meses. Se não resolver, essas famílias vão para onde? Vão para o INCRA. Vão pressionar. Vão fazer acampamentos, vão fazer caminhadas, vão fazer marchas, que é a nossa tradição, longas marchas. Então, nós temos também uma base que não tem terra, que nós vamos mobilizar. Digamos, na nossa tradição organizativa, é a nossa frente de massas. E, por outro lado, de forma complementar, implementar a reforma agrária popular, produção de alimentos, agroecologia, máquinas agrícolas, educação, lá nos territórios que nós já temos, que se chamam assentamentos. Então, a nossa vontade política é fazer essas duas coisas. E vamos botar energia nisso, sobretudo agora em 2023. E em 2024, como você já citou na introdução da matéria, nós vamos completar 40 anos. Então, nós vamos fazer o nosso congresso de 40 anos, lá por julho de 2024, onde nós vamos ajustar o nosso programa. Mas, sobretudo, os nossos congressos são massivos, não são eletivos. Então, nós vamos passar uns 6 meses aí, discutindo com a nossa base, formando a nossa base, essa nossa nova concepção de reforma agrária durante todo o ano de 2024, de maneiras que temos muito trabalho pela frente, mas nós estamos otimistas. 2023 será de reconstrução e 2024 será de avançar o passo rumo a um novo projeto de país. Câmbio, camarada Breno. João Pedro, uma última pergunta de mérito. Vários são os analistas e protagonistas que identificam a próxima administração presidencial como um governo de transição, cujo objetivo seria a restauração da Sexta República, da Constituição de 1988 e das suas instituições. Esse seria o objetivo possível para o novo governo Lula. As chamadas reformas estruturais, financeira, agrária, até mesmo a reforma tributária, num sentido mais amplo, não caberiam na atual correlação de forças, somente poderiam ser recolocadas como objetivo principal após esse governo e dependendo do seu sucesso. Qual a sua avaliação a esse respeito? É verdade que será um governo de transição, de reconstrução, eu acho que é um nome melhor, reconstrução da democracia, reconstrução dos direitos sociais, reconstrução no sentido de resolver os graves problemas que nós temos. Agora, as reformas estruturais, que ainda são reformas, ou mudanças estruturais, acho que é uma palavra melhor, não depende do governo, depende da correlação de forças. E a correlação de forças na sociedade depende de nós, esquerda, movimentos populares, partidos de esquerda, que é o quê? Organizar a luta de massas e reconstruir o reascenso do movimento de massas no país. Quando nós tiver capacidade de botar de novo, que já botamos, milhões de pessoas nas ruas, lutando por reformas, aí se cria as condições. Então, eu acho que o calendário das mudanças estruturais tampouco é o calendário eleitoral, que vai depender, da crise do capitalismo, vai depender da nossa capacidade subjetiva de organizar as massas para construir um outro projeto de país. Então, eu separaria essa necessidade do que simplesmente
subordinar ao calendário eleitoral. Não, esses 4 anos vão fazer o dever de casa e daqui a 4 anos está lá. Nós corremos risco de, se nós não estimular o reascenso de massas logo, que daqui a 4 anos volte à direita. Talvez fantasiada de social-democracia, talvez encontrando um outro líder mais palatável, né? Até porque o Lula tem dito e repetido que a idade dele não permite ele ir para a reeleição. Então, e a esquerda não produz líder em eleição de partido. A esquerda e o povo só produz novos líderes com lutas de massa. Então, o substituto do Lula não está nos partidos, está no povo, está na luta de massa. É ela que vai produzir os novos líderes Isso do é novo verdade. processo. Em 100 anos, a esquerda produziu 3 líderes nacionais de massa, cada um montado numa luta social brutal, né? Luiz Carlos Prestes com a coluna, Brizola com a campanha da legalidade e Lula com as grandes greves operárias. Não é uma coisa simples e não é eleitoral. Você foi filhote do Prestes, eu fui filhote do Brizola, e agora os dois somos compadres do Lula. Portanto, somos personagens privilegiadas da história do Brasil, mas é assim a história, né? É da luta de massas.